Salve galera, salve pessoal do canal Opinião Magazine no Facebook e no YouTube. Vamos falar hoje num bate-papo descontraído e claro também muito sério sobre as leis do trabalhador. Eu falo hoje com o advogado trabalhista, o Dr. Paulo José Dopinho, que vai dar muitas dicas para você sobre as normas trabalhistas, principalmente nesse momento da pandemia, onde muitas empresas estão fazendo acordos e demissões e até mesmo suspensões de jornadas de trabalho e salariais. Então, fica a dica para você aí, doutor Paulo José Dopinho, falando para você sobre as normas trabalhistas do seu direito. É isso aí, pessoal. Hoje eu tenho uma entrevista com o Dr. Paulo José Dopinho. Ele que é especialista, né, no direito tributário, direito familiar, direito do consumidor e hoje vamos abordar o assunto do direito do trabalho, visto que muitas dúvidas hoje vêm acontecendo sobre esse tema do direito, né? Os direitos trabalhistas nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas estão tendo salários, jornada de trabalho reduzida, home office e até suspensão de contratos. Então, nós trouxemos hoje. Muito obrigado, doutor. Prazer estar aqui conosco. Obrigado, Tuca. Boa noite aos seus ouvintes, boa noite a você. É um prazer estar com você. Prazer é todo nosso, doutor. Aliás, um dos temas mais, né, eu falei com a doutora Maria Fernanda, que falava sobre a previdência, que também é um assunto muito explorado e questionado, e a lei trabalhista. Não deixa, né, de ser um dos dois mais questionáveis nesses momentos de crise, né? Até porque Sim. São os dois que envolvem mais o direito de quase todo cidadão que levanta de sol a sol para ganhar o seu pão de cada dia. Nós vamos bater um papo aqui. Eu não vou me atrelar a ficar sobre apenas um assunto e nem um termos. Eu até pedi para o doutor em off aqui, antes de nós começarmos a nossa entrevista, que pudesse nos dar a melhor orientação prática, né, para que as pessoas que vêm nos assistindo possam entender de maneira mais fácil possível. Nós sabemos que, claro, tem um termo técnico que deve ser dito e abordado, por ser uma questão muito formal e séria, mas há termos em que as pessoas consigam entender melhor e nada melhor que uma pessoa como essa, Dr. Paulo José Dopinho. Doutor Dopinho, acho que vai ficar até melhor aqui para a gente. Doutor, vamos ao primeiro assunto. Muitas pessoas me perguntam com o que mais vem acontecendo. Não vou nem falar primeiro da redução de jornada. Eu falo da redução do valor, né? Tem aquela questão do valor que a empresa paga, 30% e 70% com o funcionário em tempo integral em sua casa, ou fazendo home office, ou meio que uma férias, aquela férias que é dada quando a empresa não está bem e tal. Essa questão, como ela deve ser feita, doutor? E qual é o direito que o empregador tem que cumprir com o direito do empregado? Essa suspensão ou redução da jornada de trabalho e dos salários, ela foi estabelecida pela medida provisória 936, que passou a vigorar na nossa lei de regência agora, dia 1º de abril de 2020, e ela veio em benefício daqueles trabalhadores que foram diretamente afetados pela decretação de calamidade pública por conta da Covid-19. E esses efeitos do Covid, eles vieram de encontro tanto com os trabalhadores, bem como
também com os empregadores, porque eles foram, os empregadores, obrigados a fecharem os seus comércios, né? A cessar as suas atividades. E assim, o caixa deles ficam reduzidos, ou, bem melhor dizendo, ficam zerados e não conseguem pagar os seus empregados, porque eles ficam ociosos, não têm trabalho para fazer. Então, a União decretou essa medida provisória, promulgou essa medida provisória, e a fim de prestar um auxílio emergencial para preservação desses empregos e dos salários. Certo. Então, ok. O empregador e o empregado, de comum acordo, eles podem pactuar de tanto a suspensão do contrato de trabalho temporariamente, isso é, cessam-se todas as atividades do empregado e cessa-se todo o pagamento de salário para este empregado por 60 dias até, podendo ser feito em 2 vezes, 30 mais 30, ou 60 direto, certo? Neste caso, quem vai pagar ao empregado será a União, que bancará o salário do empregado até o limite do valor do seguro-desemprego que esse empregado teria direito, que hoje gira em torno de R$ 1.838. Isso na suspensão do salário. Isso na suspensão total do contrato de trabalho. Mas não havendo uma suspensão total do contrato, ele pode, meio que uma férias coletiva, deixar o funcionário em casa e fazer o pagamento apenas de 30% do valor e a União 70%, é isso? Na verdade, você pode pensar assim. Naquelas empresas que têm serviços essenciais, que não podem deixar de prestar serviços ao cidadão, mas que também não podem ter aquele quadro completo de empregados como antes da pandemia, certo? Então, o que ele faz? Esse empregador, ele pode reduzir até em 70% a jornada desse trabalhador, desse empregado, e, consequentemente, também reduzir até 70% do pagamento do salário. Veja bem, o empregador, neste caso, vai ficar responsável de pagar os 30% sobre o salário real efetivo desse trabalhador e os outros 70% será a cargo da União. É a União que pagará o empregado até o limite do seguro-desemprego, que eu acabei de dizer há pouco, que está girando em torno de R$ 1.838. Tá. Aí eu tenho aqui uma dúvida de uma pessoa que segue o canal. Ela diz o seguinte: ela trabalha em uma indústria e ela ficou por 2 meses recebendo os 30% e mais os 70% da União. Só que em tempo integral. Porém, agora a empresa chamou para retornar, mas com a carga horária reduzida. Ela vai trabalhar com a redução de 50% da carga horária. A dúvida dela é a seguinte, ela até pergunta ao doutor se com essa redução de 50%, os 30% mais os 70% que eu recebia continua no mesmo valor, ou ele será reduzido a 30% e 70% da metade do meu salário. Veja bem, a pergunta que você me faz agora, que a ouvinte nos faz, eu entendi que ela teve a suspensão total do contrato de trabalho por 60 dias, certo? Ela ficou recebendo do Estado, é isso? Ela não teve contrato, mas ela teve é isso aí. É isso aí, doutor. Ela suspendeu totalmente o contrato de trabalho dela, agora a empresa a chamou de volta para o trabalho, porém com a carga horária e o salário reduzido, em 50%. Exato.
Veja bem, a empresa pagará sobre o salário base que ela já tem com a empresa 50%. E os outros 50% serão pagos pela União, até o limite do valor do seguro-desemprego, que pode chegar a R$ 1.838. Então, ela passa, me perdoe se eu entendi errado, que eu quero deixar claro que é para ela também. Então, ela passa a receber mais do que o que ela estava recebendo na casa dela. Do empregador, sim. Do empregador, sim. Do empregador, sim. Da União, é até o limite de R$ 1.838. Pode ser que ela não consiga atingir o valor do salário dela cheio, mesmo ela trabalhando na jornada de 50%. Tá, agora entendi. Tem uma outra pergunta aqui, que a pessoa diz o seguinte: a garantia de estabilidade que algumas empresas estão oferecendo, seguindo a questão de redução de jornada de salário mais a jornada, ela deve estar em contrato? Sim, ela tem que fazer, a empresa ela tem que fazer um acordo individual de suspensão ou de redução da carga horária. Ela tem que fazer um acordo individual e também pode fazer um acordo coletivo, certo? E além dela fazer esse acordo assinado por ambas as partes, ela tem que registrar esse acordo no Ministério da Economia, certo? A partir do Ministério da Economia estar registrado, eles estão dentro da lei, certo? E também tem que passar este acordo pelo sindicato da categoria. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu em julgamento recente que não é obrigado a passar no sindicato e homologar o acordo. Mas os sindicatos estão homologando sim. Para quê? Para prevenir qualquer irregularidade que as partes possam estar cometendo, mesmo sem saber. Então, eu acho de muito bom tom que passe sim esses acordos pelos sindicatos da categoria. Eu sou a favor disso. Falando em sindicatos, respeitando as opiniões em contrário, né? O senhor levantou um tema que eu ia abordar mais para o final do nosso bate-papo, mas ele acabou que culminando nesse momento. Há um debate há algum tempo, inclusive até com as novas regras trabalhistas, de tentar acabar com os sindicatos, né, com as esferas sindicais. O doutor, como um jurista trabalhista e que defende o trabalhador, nessa questão, o que o doutor pensa como jurista nas leis? A questão sindical para o trabalhador, ela é boa ou ela tem muita burocracia que acaba até dificultando e atrapalhando o trabalhador com o patronal, ou ela é necessária? Eu acredito que o sindicato é sim necessário, certo? O que ocorreu com o sindicato foi um enfraquecimento do sindicato. Por quê? Porque hoje a contribuição sindical ela deixou de ser obrigatória a partir da famigerada reforma trabalhista, que ocorreu em novembro de 2017. Então, a contribuição sindical que o empregado era obrigado a pagar para o sindicato, ela foi extinta. Hoje, esse empregado, esse sindicado, ele pode optar por recolher essa contribuição. Porém, ele não é obrigado, é uma faculdade dele. E isso enfraqueceu os sindicatos. Por quê? Porque tirou uma fonte de renda deles em prol dos trabalhadores. É claro, meu entrevistador, Tuca, que existem sindicatos que não são atuantes,
que existem sindicatos que são morosos, burocráticos e que não lutam pelos seus trabalhadores e sindicados. Mas isso não é a regra. A regra é nós termos sindicatos atuantes, que lutam em prol do trabalhador e que prestam benefícios a esses trabalhadores. Eu sou a favor do sindicato, sim. Eu tinha, sobre esse assunto, eu posso falar como um testemunho aqui, porque eu sou diretor do Sindicato dos Jornalistas, e só que a base do nosso sindicato é em São Paulo, né? E tem as regionais, porém a regional, por exemplo, daqui, na qual eu respondo, é em Bauru, né? O sindicato, minha regional é Bauru, que responde por quase 60 cidades da região. E é difícil, é muito complicado. Na verdade, um sindicato, eu sempre até converso com pessoas que têm as suas bases aqui na cidade, como tem vários calçadistas, bancários, e alguns têm um certo, infelizmente também não podemos negar, doutor, que os grandes líderes sindicais do passado deixaram uma marca muito negativa também, né? Então, às vezes a pessoa fica, né, o empregado, ele fica meio avesso a se filiar ou a estar ali próximo da instituição sindical. Mas a reclamação maior deles geralmente é isso aí que o senhor acabou de dizer. Quer dizer, um sindicato, é lógico que ele está ali para fiscalizar, para atuar, como o senhor mesmo acabou de dizer, que é muito importante que o sindicato saiba desse trâmite de negociação entre empresa e empregado, né, empregador e empregado, para que fique uma negociação concreta e de lei entre as partes com uma instituição que está ali para fiscalizar e moderar, né? Mas, infelizmente, não é todos que pensam isso, e eles querem mais, querem alguns benefícios a mais. Realmente, sem a contribuição sindical, com a contribuição sindical já é difícil, sem vai ficar pior ainda. Então, o fim está meio próximo, né, se continuar assim. Porque já não é obrigando, mas ela já sendo uma taxa responsabilizada ao trabalhador e empresa ter que pagar, ela já é difícil. Imagine deixando para que o sindicalizado, o colaborador, enfim, o trabalhador dizer, eu vou lá, vou pagar porque eu quero estar ali. Muito, muito difícil. Muito difícil. E aí as empresas nadam, né? Sim. Eu acredito na seguinte tese, meu entrevistador, meu prezado Tuca. Os bons empresários, que são a maioria, eles não se opõem que o empregado procure o sindicato, se oriente no sindicato e, por exemplo, os acordos individuais da vida provisória, 936, de auxílio emergencial, no caso da pandemia, os bons empresários não se opõem, eles até têm mais segurança de negociar com o empregado dele, sabendo que não há obscuridades, não há nada escondido, está tudo às claras. Então, as partes, o empregado e o empregador, ficam mais confortáveis. É óbvio que no passado, como bem dissestes, houve exageros, houve presidentes de sindicatos que se enriqueceram e se perpetuaram no sindicato, na direção, e acabaram se acomodando e não foram em busca de novas soluções, de novas perspectivas para esse trabalhador. Ou seja, ficaram inertes. Então, sem a contribuição sindical, os sindicatos estão tendo que se virar, digamos assim. Eles estão tendo que ter criatividades para trazer recursos e para atrair esses associados novamente, para que esses associados, espontaneamente, recebendo benefícios, venham a contribuir. Sejam
impelidos a contribuir, não obrigatoriamente, e sim com um tipo de prazer, com uma satisfação, sabendo que estão sendo acolhidos corretamente por esse sindicato. Os sindicatos que assim não se enquadrarem, muito com toda certeza, desaparecerão em breve tempo. É o que o senhor falou, infelizmente por alguns outros aí a instituição acabou. É o 147 do sindicato que sujou a Fiat, né? Tem aquela. Todo mundo, eu não gosto de Fiat. Aí você pergunta por que o Palio é um carro bom? Não, é aquele 147. O 147 acabou com a Fiat, igual alguns presidentes acabaram com a instituição, né? Eu também acredito, Tuca, que falta muito em questão dos próprios sindicatos de informarem corretamente os associados, os sindicalizados, de seus direitos, atraí-los, porque, veja bem, se tem um sindicato forte, o empregado ele se sente seguro de negociar com o patrão, ele não se sente sozinho. Mas, para isso, o sindicato tem que informar, tem que prestar assistência jurídica, no caso, nós estamos conversando aqui sobre tema jurídico, eles têm que informar corretamente ao empregado, ao sindicalizado, para que ele se sinta atraído e procure o sindicato e contribua com o sindicato. Doutor, mas Você veja bem, nessa pandemia, a MP 936, você não vê nenhum sindicato falando sobre nada. Eu, pelo menos, não vi. Você viu, você pode me corrigir agora. Não, isso é uma realidade. Aí o senhor falou uma realidade. Isso é. Mas então, é uma omissão do sindicato. Mas isso. É uma omissão de estar mais próximo, mais ativo. Mas eles ainda se acostumaram muito a receber e pouco fornecer. Agora eles não estão recebendo mais e tem que fornecer. Mas ainda há uma rejeição. Eu vou dar um exemplo para o doutor. Eu atuei em um caso onde uma empresa não pagava o vale-refeição corretamente. No acordo coletivo, o vale-refeição era, na época, de R$120. A empresa pagava R$15, dava uma ajuda de R$15, tá? E isso há anos. Menos que 10%. Nossa, vergonhoso. Aí eu fui e falei com primeiro falei com todos, fiz a reunião como deve ser feito, uma assembleia. Foi feita uma assembleia, então me autorizaram que eu fosse reivindicar isso antes de qualquer ação, lógico. Falei com o patrão, com o advogado do patrão, patronal. Ele falou, vou conversar com o patrão, tal, ok. Muito que bem. Não resolveu a situação. Eu, mais uma vez, questionei, não resolveu a situação, até que eu encaminhei para uma mesa redonda. Quando foi para a mesa redonda, foi tentado uma compra. Não vou citar a empresa. Foi feita uma tentativa de compra comigo, né? O sujeito sentou e falou, olha, a palavra final é sua, vamos esquecer isso aí. Porque aí quando foi para a mesa redonda, o senhor como deve saber, na questão jurídica, aí já não era mais dali para frente acertar, né, de 15 para 120. Aí teria que pagar um retroativo de 1 ano. Aquilo que deixou de pagar. Exatamente. Então aí ele se viu num prejuízo. Peraí, então pelo menos assim, para não perder mais, a gente acerta daqui para frente. E aí eu, falei, não, desculpa, mas eu não posso responder pelos outros, que é isso. Enfim. Então aí eu sentei, fiz uma nova assembleia, falei, olha, o patrão propôs isso aqui, daqui para frente, eu acho errado. Já que chegou aqui, vamos... Enfim, resolveu, tudo bem, muito obrigado, conseguiu. Ele teve que... Aí ele parcelou, né? Colocou parcelado em cada pagamento que foi feito dali para frente, tinha uma porcentagem até zerar o retroativo. Ótimo, foi feito. Porém, nessa empresa, de 25 jornalistas, tinham 3 sindicalizados. 3, apenas 3. De 25. De 25. E nós atuamos para todos. Afinal de contas, né, nós estamos ali para defender a categoria.
Então, diante dessa grande conquista, nada mais justo do que aproveitar esse momento e dizer, olha, está aqui ficha de afiliação, agora vocês estão vendo que a gente está aqui para... Imagina, continuou nos 3. Você veja, né? Eu iria falar, antes de você ponderar esse tema, eu iria falar isso. Eu disse que o empregador ou empregador consciente, ele até se sente mais seguro quando o empregador procura o sindicato, porque ele não tem nada a esconder, ele quer fazer tudo dentro da lei. Mas também tem o lado do empregado, certo? O empregado, ele tem que ter a consciência que aquele sindicato está lutando por ele. Eu acredito que aí também o sindicato tem que educar esse trabalhador, educar entre aspas, informá-lo de todos os benesses que ele terá se ele continuar sindicado, se ele continuar associado. Por quê? Porque ele estará mais forte na presença do empregador. Então, tem muito disso mesmo que você falou. Deixa aqueles 3 lutarem, se vier vai vir para todo mundo. É muito injusto. O sindicato se desdobra, tem 30 associados, outros têm 300, outros têm 3.000 e só 100 pagando, ou só 1 pagando, ou só 3 pagando. Então, acaba ficando injusto mesmo. Mas aí cabe a educação do empregado, cabe a educação desse trabalhador e a consciência dele, a ética dele, certo? De saber que tem um sindicato lutando por ele, que trará benefício para ele e para a categoria. O senhor tocou num assunto aí, falou da empresa, realmente eu posso dizer, esse eu digo até nome, porque ele é um exemplo. Nós temos aqui, o senhor deve conhecer, quem que não ouvia ele no rádio quando era moleque, João Bidu. João Bidu, dono da editora 3, nenhum funcionário é contratado por ele sem ele antes avisar o sindicato e até falar bem para o funcionário, ver o que é certo para mim saber o que eu tenho que fazer aqui no sindicato. Não é à toa que tem aquela editora de sucesso dele lá, que tem as revistas lá, Alto Astral, tal, a editora Alto Astral dele. Realmente é isso. Então, doutor, vamos lá. Eu administro algumas empresas, desculpa te cortar. Não, imagina. Eu administro algumas empresas, algumas empregadoras que optaram por fazer essa suspensão do contrato baseado na medida provisória 936, né? E suspensão e redução. Eu, particularmente, orientei todos os empresários a conversar pessoalmente, 1 a 1. Eu estive presente também nessas reuniões. Fizemos os acordos coletivos de maneira transparente, mesmo com o julgamento do Supremo não obrigando passar com esses acordos pelo sindicato para homologação, eu optei pelas empresas que eu administro assim passar pelo sindicato. E olha, Tuca, até o momento não tivemos nenhum problema, não falhou um pagamento. E eu sei, por mídia oficial, por informações oficiais, que tem muitos empregados não recebendo. Por quê? Porque não passou pelo sindicato, não teve uma boa orientação, e aí quem acaba sendo prejudicado instantaneamente? O empregado. Mas o empregador, lá no futuro, também vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não foi diligente, ele não prestou atenção em todos os trâmites e ele vai acabar pagando para esse empregado, algo que poderia ter sido resolvido pela União. Vai ficar sobre os ombros dele. A gente no direito tem uma frase, que quem paga mal, paga 2 vezes. Realmente. Se você, o empresário ou o empregado,
não tem o costume de se consultar juridicamente. Isso está mudando, gradativamente está mudando, mas ele não tem o costume, ele acha que o advogado é caro, que é burocrático, que só vai querer ganhar dinheiro, mas não é o caso mais. Hoje tem muitos direitos, muitos deveres, e você precisa se informar, você precisa estar sabendo aonde está pisando. Eu vou só para finalizar essa questão sindical, com a questão trabalhista, com os sindicatos fechando as portas, né? Aqui em Jaú mesmo nós tínhamos, eu acho que ele já não existe mais, o Sindicato dos Trabalhadores, me corrija se o doutor souber de casos que ele ainda existe, que era meu amigo João, o presidente, o Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros, né, que é restaurante, bares, hotéis, e eu não lembro, eu acho que, não tenho certeza, vou até procurar isso, me perdoe, mas enfim, vamos levar pela hipótese dele fechando as portas. Não fica mais complicado a questão jurídica do trabalhador para com o empregador numa situação dessa, quando já não se encontra mais uma entidade representativa da área? Claro, fica assim, ele não vai ter, quando houver os dissídios, quando houver ampliação dos direitos trabalhistas, quando houver os acordos, as celebrações dos acordos coletivos, ele vai estar desassistido, né? A categoria vai estar desassistida. Muito provavelmente, algum outro sindicato vai encampar essa categoria, mas nada melhor do que o sindicato baseado na cidade, né? Para saber dos reais problemas da cidade, daquele trabalhador. Não adianta você estar afiliado a um sindicato, por exemplo, um exemplo exagerado, né, de Poços de Calda, para uma pessoa aqui de Jaú. É diferente os mercados, é diferente o modo de trabalho. Então, nós estamos num país continental, né? Então, muito grande. Então, o ideal é os sindicatos estarem baseados na cidade onde eles atuam, né? Agora, é muito importante que, independente de questão sindical ou não, o empregado, né, o trabalhador, procure um suporte jurídico, né, doutor? Para que seja feita da melhor... Por mais que nós sabemos, né, não, meu patrão é maravilhoso, o que eu fiz com ele, eu fiz um acordo e está tudo em ordem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. É sempre bom, né, doutor, ter um suporte jurídico, né? Bem, aos nossos empresários, uma boa fatia dos empresários brasileiros, eles também são lutadores, são aquelas pessoas que eram empregados e acabaram montando o seu negócio, tiveram sucesso e hoje são empregadores. Mas o que acontece? Eles ainda não têm aquela educação empresarial de saber todos os direitos que aqueles empregados deles têm. Então, até para o empregador, tendo um sindicato forte, ele vai deixar de cometer irregularidades e, assim, se proteger de uma futura ação trabalhista. Você há de concordar comigo, né? Protege os dois lados. Protege os dois lados. Voltando na questão da pandemia, uma pergunta curta e grossa. Demissão nesse período está suspenso ou a empresa pode? Não, veja bem, a demissão, nós chamamos de demissão é quando o empregado pede para sair da empresa. Quando o empregador dispensa o empregado, aí é dispensa, que pode ser por justa causa e sem justa causa. Sim, existe a possibilidade. Por justa causa, sem dúvida. O empregado, mesmo com a jornada reduzida, cometer uma falta grave, ele pode vir a ser dispensado por justa causa, mesmo estando com o contrato, um acordo coletivo de suspensão do contrato ou redução de salário e jornada. Ele pode, sim, cometendo uma falta grave, ser dispensado sem justa causa, por justa causa. E também o empregador pode dispensar este empregado
que aderiu à medida provisória, aos benefícios da medida provisória, ele pode dispensar esse empregado, certo? Ele pode dispensar esse empregado pagando todas as verbas rescisórias dele, mais uma indenização que é prevista na medida provisória. A medida provisória ela prevê uma indenização compensatória pelo período que esse empregado teria de estabilidade provisória. Certo? Mas isso não pela pandemia. Só isso é um direito dele já adquirido. A pandemia ela trouxe a medida provisória que visa o quê? Garantir emprego e renda. Certo? O empregado ele pode, sim, durante esse acordo individual de trabalho, de suspensão ou de redução de jornada, ele pode vir ser dispensado por justa causa e sem justa causa. Por justa causa, ele vai receber as verbas de direito. Sem justa causa, durante a pandemia, ele vai receber as verbas de direito, mais uma indenização compensatória por ter sido dispensado durante a pandemia. Entendi. Tem uma pergunta que... Isso é um plus. Essa indenização não existe na CLT, por exemplo. Ela é fruto da medida provisória. Para que faça com que o empregador não o dispense. Mas ele não está proibido de dispensar. Porque a empresa é dele, né? Se ele está passando por dificuldades, né? Fica difícil. Não tem outra saída, né? Agora, ele vai ter uma pena. Qual vai ser a pena? Vai ser uma indenização que ele tem que pagar para o empregado. Dispensado. Tem uma pergunta aqui muito curiosa. Eu até fico pensando, caramba, mas e aí? Como é que o cara vai fazer isso? Será que ele não vai aproveitar? Mas vamos lá. Como fica o banco de horas de quem está trabalhando em home office? É possível existir isso daí? Banco de horas de quem está trabalhando em home office. Olha, ter hora extra disso? Teoricamente, fica difícil você controlar, não é impossível, mas é muito difícil você controlar a jornada desse empregado que está trabalhando em home office, né? Você... não digo que é impossível, porque existe o celular, existe até esses dispositivos como a gente está usando agora, Zoom, Google Meet, mas é bem difícil de controlar. Eu acredito que não existirá hora extra com home office por motivo da pandemia. Eu respeito a opinião em contrário e isso vai gerar uma controvérsia aí mais para frente, se houver. Eu também acho. Vai ser uma celeuma grande, né? Por exemplo, o cara começar a trabalhar, o cidadão começar a trabalhar às 6 horas da manhã e parar de trabalhar às 18 horas. Mas como controlar isso? Será que ele ficou todo o tempo trabalhando? Então. Será que o empregador ficou todo o tempo controlando? Exatamente. Difícil. Ou ele, de repente, falar que trabalhou até às 22. Só que das 12 às 18 ele não fez nada e voltou a trabalhar às 18 para ir até às 22. É muito difícil. Isso vai gerar, eu acredito que a Justiça do Trabalho ela já está assoberbada de ações. Porque o governo federal também vem minando a Justiça do Trabalho. A União pretende extinguir a Justiça do Trabalho. Meu Deus. Então, foi cortado muitos recursos da Justiça do Trabalho, desde 2017 vem ocorrendo isso, certo? Falo aqui pela nossa região, a TRT da 15ª Região. Sim. Mas isso vai desembocar, todas essas celeumas, eles vão desembocar no Judiciário Trabalhista. E quem vai resolver isso vai ser o Judiciário Trabalhista, sem sombra de dúvidas. E vai pesar mais o lado do trabalhador, né? Porque, graças a Deus, existe um ministério, né? Um ministério em si, vamos dizer o ministério com quem está lá, mas vamos dizer na palavra Ministério do Trabalho, que é bem sério, né? A gente, que nem o senhor falou agora, que a nossa DRT aqui, o pessoal daqui, o Zé Aparecido, são pessoas seríssimas, né? São competentes, né?
Falo que ainda existem órgãos do governo que atuam com seriedade. Esses aí são... Existem funcionários públicos que são dedicados, né? Que vestem a camisa de proteção do trabalhador e vão atrás do direito do trabalhador e resguardam esse direito do trabalhador. Eu digo aqui na nossa comarca de Jaú que nós temos um judiciário trabalhista atuante. Também, verdade. É lógico que ele tem os seus defeitos, ele tem as suas morosidades, mas nós temos juízes aqui, que eu não vou citar nome, porque eu poderia esquecer algum e seria muito cruel da minha parte, mas eu vejo juízes lutando aqui sem estrutura, lutando por aqueles trabalhadores, sabendo como aquele trabalhador desenvolve as atividades in loco, sabendo o que o trabalhador passa. Você veja, Tuca, nós estamos no centro do estado de São Paulo, o estado mais desenvolvido da nossa federação. E a gente vê hoje muitas bancas de calçados, onde tem 6, 7, 8 empregados, 10 empregados, todos sem registros, todos trabalhando ali em 8 horas, 10 horas diária, de segunda a sábado, sem descanso e sem uma proteção efetiva do empregador. Da CLT. Da CLT. Da CLT. Sem uma proteção efetiva da CLT. Por quê? Porque não estão registrados, não tem registro em CTPS. Se um empregado desse sofre um acidente de percurso e morre, a família não vai ter direito a uma pensão por morte. E eu vejo isso diariamente. Me procuram empregados aqui da nossa comarca que estão trabalhando há anos sem registro. E você fala, mas por que eles ficam lá? Porque eles não têm outra saída. Eles têm que ficar lá, é de lá que eles tiram o sustento. Eles não têm outra saída. Então, se nós estamos no centro do estado de São Paulo, nessa situação, do estado mais rico da federação, imagina nesses rincões do país, meu amigo Tucamel. Realmente, doutor. Realmente. Esses empregados acabam ficando totalmente desprotegidos. Ganhando misérias. Exatamente. Sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário. Exatamente. Aí eu vou fazer uma... Tu me corta o coração. Difícil mesmo. E às vezes... explorado também, eu volto a dizer que também aí uma outra questão, o próprio dono da banca também é explorado por outro. Ele é explorado por aquele que toma o serviço, Exatamente. Aquele que passou para a banca o serviço, por exemplo, a fábrica, ela está se aproveitando tanto da banca como daqueles empregados. Exatamente. E essa empresa tem que ser responsabilizada. O tomador, porque ele é o principal beneficiário. O sindicato, me recordo, não vou me recordar o ano, mas eu me recordo de um ano em que o sindicato dos trabalhadores da área calçadista em Jaú tentou barrar, controlar, fazer um trabalho aí ostensivo sobre isso, né? Tentou... Mas não teve. Eu me recordo que eu fiz várias matérias sobre isso, cheguei a andar. E não é só de calçado, tem outras bancas aqui em Jaú, de indústrias grandes aí, que terceirizam seus trabalhos. Tem trabalho terceirizado até no presídio, né? No CR. O terceirizado, Tuca, é lícito. Ele é lícito. Terceirizar o serviço é lícito. Você terceirizar numa fábrica o serviço de limpeza é lícito. Você terceirizar numa fábrica o serviço de segurança é lícito. Sim. Certo? Agora, desde que aquele empregador que vai terceirizar, ele cumpra todos os requisitos estabelecidos na lei de terceirização. Hoje nós estamos falando da possibilidade de terceirizar até o objetivo principal do empregador. Até a reforma trabalhista não era possível você terceirizar a tarefa principal da empresa. Por exemplo, fazer sapatos, certo?
Você poderia terceirizar serviços meios, como faxina, limpeza, segurança, cozinha. Hoje, a gente já fala de terceirizar o serviço, o produto principal, certo? Eu não sou contra a terceirização, eu sou até a favor, desde que cumpra as regras, né? Então, mas aí o Não senhor deixe entrou. o trabalhador desamparado. Mas aí o senhor abordou uma situação, é uma questão. A terceirização regulamentada é óbvio, ótimo, até gera mais. Mas não é o que Era mais acontece. O que acontece é uma terceirização mesmo para tipo, empurrar, tirar dali nas os sombras. encargos e pronto. Não tenho nada com ele e acabou. Essa é desleal, é antiética e imoral. Porque nós, os operadores de direito, tanto da área trabalhista como previdenciária, do qual eu faço parte, das duas, a gente vê aí empregadores que morrem no trajeto para o trabalho de uma banca terceirizada irregular, que vão ficar sem a pensão por morte para os seus filhos. De repente, ele tem 2, 3, 4 filhos, um cônjuge, e eles vão ficar desamparados. E não há o que fazer, a não ser ingressar na Justiça do Trabalho, mover uma ação, trazer aquele tomador de serviço principal, que é a fábrica, juntamente com a banca, e tentar a responsabilidade sobre eles. Mas até o empregado, a família desse empregado morto, conseguir os seus direitos, passam-se muitos anos e, com isso, muitas dificuldades. Com certeza. Porque se fosse uma terceirização lícita, o empregado falece, tem relação com o trabalho, ele vai receber a pensão por morte do INSS. Ele morre, não tem relação com o trabalho, ele vai receber a pensão por morte do INSS, a família. Então, a família não fica totalmente desamparada, concorda? Sim, com certeza. Ela fica com segurança. Muito provavelmente, os resultados dessa morte podem vir a ser questionados na Justiça do Trabalho, mas a família está recebendo sua pensão por morte, não está desamparada. Exatamente. Quando é uma banca irregular, isso não ocorre. Não ocorre. A Justiça do Trabalho fica para resolver tudo. Mas e aí? Não gera uma multa para até numa hora dessa aí surgir uma denúncia que não seria uma denúncia programada, aí não surge uma denúncia por uma fatalidade numa dessa, de aí a Justiça do Trabalho descobrir que existe um veículo empregatício sem as devidas conformidades da CLT? A Justiça do Trabalho, ela preza muito a vida do trabalhador, a saúde do trabalhador. É o tema mais apreciado pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o indivíduo sai de manhã, deixa a sua casa e vai vender horas do seu trabalho para aquele empregador, certo? Ele vende tempo de vida para o empregador, a troco do salário. Então, ele tem que estar protegido, ele não pode ficar doente, ele não pode sofrer acidente, ele não pode morrer trabalhando em prol do trabalhador. Isso é imoral. O que acontece, Tuca, meu prezado? Não existe a fiscalização efetiva, não tem o quadro da Delegacia do Trabalho efetivo, combatendo efetivamente todas essas irregularidades. O Brasil é um país continental, não tem todo o efetivo para coibir essas práticas. É uma pena, sim. Deveria haver. Pagamos para haver com os nossos impostos. Caro ainda. Bom, vou, para a gente finalizar, fazer uma última pergunta para o doutor.
Que pena, passou tão E rápido. passou, né? É verdade, foi muito bom, mas nós vamos fazer outras. Nós vamos abordar aí como, né? Vamos trabalhar aí as outras áreas, doutor. Eu acho que uma muito boa para a gente bater um papo é a lei do consumidor, né? Nós vamos. Sim, a lei do consumidor também mesmo eu fui tungado com uma que até hoje não passou pela minha garganta, entendeu? Mas tudo bem, né? Não vou eu aqui. Água passada não move muito. Faço questão, sim, de fazer uma abordagem do tema direito do consumidor, sim. Faço uma questão. Eu acho que o direito do consumidor ele é uma abordagem também muito séria, porque hoje é tudo consumo ainda por si, né? Tudo. E ainda eu acho até, eu acho consumo que até de serviços públicos, exatamente, que são os que mais dão problemas. Exatamente. E eu acho que também uma outra área do consumidor que vai gerar aí porque geralmente antes de eu fazer a entrevista, eu costumo pedir para aquelas pessoas que seguem o canal e que também seguem minha página do Facebook me encaminhem perguntas. Eu acho que uma delas que vai ser o consumo, a lei do consumidor aí na questão cibernética, né? Porque hoje em dia todo mundo compra muito pela internet, né? Principalmente nesse período da pandemia. Aumentou demais, né? E a gente precisa conversar sobre isso. Tenho muito a conversar sobre isso com vocês, com os nossos ouvintes. Mas falando na questão trabalhista, então, e abordando a pandemia, uma dúvida foi encaminhada para mim. A pessoa, né, o empregado, nesse momento da pandemia, que ela está com salário suspenso, carga horária suspensa, enfim, ela tem o contrato de trabalho, está tranquilinho lá na empresa dela, ela só está recebendo a redução de salário, ou nesse período, todos os encargos são pagos, correto? Conta na Previdência o tempo que ela está, tudo direitinho. Não existe também a suspensão nesse momento lá, né? Na suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, não tem recolhimento previdenciário. Tá. A medida provisória deu a opção para que esse empregado que tem o seu contrato suspenso, ele faça o recolhimento como um facultativo individual. Certo. Nesse período de suspensão. Não tem. Agora, na redução de salário e de jornada, aí tem o recolhimento de encargos previdenciários, sim. Entendi. Então, resumidamente, não conta. Esses 60 dias ela não vai ter. Se ela não recolher isso através do carnê ou da guia da GPS, não vai contar. Na suspensão. Na redução, conta. Ok. Doutor, mais alguma coisa? Isso é muito importante o empregador informar o empregado, porque você veja bem, o empregado já vai ter o seu contrato suspenso, muito provavelmente, se ele for um trabalhador que ganha um salário maior, não um salário base, ele vai também, na suspensão, ter o seu ganho diminuído. Então, ele vai ter que arcar ainda com a contribuição previdenciária, né? É verdade. Porque ele já arca com a contribuição previdenciária. Sim. O empregador com uma parte e ele com outra parte. Com a outra parte. Mas só para ele, né? Realmente. 11%. Realmente. É bom. Uma boa. Doutor, mais alguma consideração que o doutor deseja deixar aqui para as pessoas que nos assistem, que têm ainda algumas dúvidas mais costumeiras e nós não abordamos? A consideração que eu tenho a fazer sobre esse tema da medida provisória é que, apesar de todos os defeitos e todas as controvérsias que ela pode vir a gerar num futuro próximo, eventualmente, eu acredito que o governo federal fez bem de editá-la, fez bem de oferecer isso ao mercado de trabalho. Por quê? Porque o empregador também não tem culpa. Ele foi surpreendido também com a ordem de fechar o seu estabelecimento. Então, aquele empregador que não tinha um caixa, um capital de giro, que é a grande maioria dos nossos gloriosos empresários, ele também se viu em papos de aranha, porque como eu vou fazer para pagar? Eles não estão vindo. Eu não tenho vendas, eu não tenho produção, como eu pagarei? Então, eu acredito que a medida provisória, sim, ela foi boa,
tanto para o empregado como para o empregador. Porque, senão, assim não fosse, aquele empregador dispensaria o seu empregado e muito provavelmente não pagaria as verbas rescisórias, porque não teria o dinheiro para pagar, não teria o capital para pagar. E aí isso ia desembocar aonde? Na Justiça do Trabalho. E algo que leva muito tempo. Não, e até porque ia superlotar, né? Então, não foi só bom para o empregado, não foi só bom para o empregador, mas também não foi só ruim para o empregado e nem só ruim para o empregador. O governo federal fez bem de editar essa medida provisória assim. Era um anseio da sociedade. E talvez eles tenham que, eventualmente, daqui a alguns dias, reeditá-la e trazer os seus efeitos novamente ao mundo jurídico. Porque hoje, suspensão, quem já fez não pode mais. O que pode é redução por mais 30 dias. Ah, tá. Passando-se os 30 dias e ainda não havendo uma solução, ele pode então fazer um cancelamento. Muito provavelmente o governo federal terá que agir novamente. Entendi. É importante. Porque você há de concordar comigo, meu glorioso Tuca, que mesmo voltando às atividades, aquele empregador não estará produzindo, vendendo como antes da pandemia. Estará em passos lentos, estará sem público consumidor. Com certeza. Então o capital estará reduzido. Com certeza. Doutor Paulo, muito, muito, muito obrigado por estar aqui dando estas dignas e benéficas orientações aí a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado por mais uma vez aceitar esse convite, até porque terão outros aí que nós falamos que vamos falar sobre o direito do consumidor, falaremos também mais sobre os direitos trabalhistas. A página do doutor é qual, doutor? O senhor pode falar? É www.mascaroepinhoadvocacia.com.br. Certo. Do Facebook? Mascaro Epinho Advocacia. Para quem quiser ir até o escritório, esse ainda é ali na rua do INSS? Sim, é na rua Campos Sales. Eu sempre confundo o número. É rua Campos Sales 781. É porque nós temos diversas unidades e você sabe que eu fico na unidade de São Carlos. Sim, o senhor fica em São Carlos. Então eu acabo confundindo. Mas São Carlos também, se o senhor quiser aproveitar do endereço, porque né, o YouTube vai longe. Sim, São Carlos nós estamos localizados na rua Silvério Ignarra Sobrinho, 956, na Vila Monteiro. Eu morei aí, hein? Uma boa cidade. Morei perto do Campo do Luizão. Eu te convido, quando pudermos, nos reunirmos lá para bater um bom papo e conhecermos os estabelecimentos e os lazeres novos que surgiram em São Carlos. Que legal. Eu morei próximo do Campo do Luizão. E você morou na nossa gloriosa Vila Prado. Isso, era na porta do Campo do Luizão. É o bairro mais antigo de São Carlos. Exato, tem uma praça ali. E também morei ali na esquina do Jalserve, né, na unidade do Jalserve, que fica próximo da Catedral. Eu tocava numa banda que chamava Doce Veneno daí. Existe até hoje, são meus amigos. Sim, excelente banda. Wagner. São meus amigos. Isso, Wagner, o Wagner, o Sérgio, baterista, até toquei aí porque eu cobri férias do Sérgio. Grande pessoal. Exatamente. São Carlos é vocalista. Isso, exatamente. Eu ainda sou do tempo lá de trás, que era o BID, tinham outros, mas a formação ainda que era o Wagner, o cunhado dele, e o Sérgio,
baterista. Então você deve com certeza ter frequentado a nossa gloriosa ABASC, Associação Beneficente dos Alfaiates. Sim, a BASC. Eu lembro que quando eu estava aí, eu fiz um baile do jeans que era muito tradicional aí no. Era muito bom. Acho que é muito bom. De carros, né? No clube eu não lembro. Clube de campo. Isso, o baile do jeans. Era muito bom. Muito excelente. Bom. Doutor, muito obrigado. Esperamos que nós possamos ter mais bate-papo como esse. Eu não nem vou dizer entrevista, e sim um bate-papo com belíssimas orientações esclarecedoras aí para todo mundo que está nos assistindo. Forte abraço, doutor. Muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. Disponha e foi um prazer. Boa noite, Tuca. Prazer foi todo meu, doutor. Muito bem, pessoal. Essa foi, então, a nossa entrevista com o Dr. Paulo José do Pinho, que falou para você sobre as normas e as leis trabalhistas. Espero que tenha orientado a você que tinha dúvidas e continue acompanhando o nosso canal no Facebook e no YouTube, para que você possa estar sempre por dentro das novas e as maiores informações sobre as leis do trabalhador, da previdenciária, do consumidor e muitas outras entrevistas. Próxima semana temos entrevista com ela, Rita Cadillac. Vale a pena conferir. Até mais, continue sempre curtindo nossa página e nosso canal.